Comportamento. Você vai sentar aqui depois. Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, começando mais um Conversa com a EPC, o programa de entrevistas e debates do Instituto de Educação, Política e Cidadania. Instituto que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todos para todos. E aqui sempre será seu lugar, não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, ou até mesmo que não goste de política. Aqui você sempre vai ter voz e vai ter vez. Sabe por quê? IAPC é um instituto de todos para todos. E aqui vai ser sempre o seu lugar. Pessoal, vamos começar mais uma entrevista aqui hoje, fantástica, nesse período eleitoral, né? Entrevista até aos domingos. E vou fazer minha audiodescrição para nossos amigos deficientes visuais e pessoas com baixa visão. Eu sou o Carlos Henrique Virtuoso, sou um homem negro, tenho 45 anos, tenho cabelos negros também, porém estão cobertos com chapéu branco, com fita preta, o chapéu sambista, pessoal. Uso óculos com lentes claras e hastes claras também. Estou vestindo uma camisa polo verde e estou sentado aqui numa cadeira. Em frente dessa cadeira tem uma mesa, onde acima dessa mesa tem um laptop, de onde transmito conversa com a PC. Estou num escritório, né, totalmente branco, onde ao fundo aparece parte, né, bastante parte de uma biblioteca que eu tenho aqui nesse escritório. Começando esse Conversa com a PC, muito especial, pessoal, muito importante. Mas antes disso, vamos às nossas notícias, né? Pessoal, hoje teve mais um ataque do Hezbollah, né, ao norte de Israel, e destruição causada por mísseis. Então, é uma coisa assim muito chocante, né? A gente tem que acabar com essas guerras, né? Tanto lá na Palestina, Israel, quanto Ucrânia e versus Rússia, assim como outras guerras que acontecem, inclusive guerras políticas, né? Que não podem acontecer. A gente tem que buscar paz, né? Política é isso, política é a promoção da paz, inclusive. E a gente tem que, nós somos responsáveis também, eu, você, todos nós temos que fazer, inclusive, orações, né? Não importa seu espectro religioso, mas nós temos que orar pelo mundo, pela humanidade. O Brasil sofrendo queimadas, não importa se é criminoso ou não, nós somos o meio ambiente, inclusive, nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Outro ponto, pessoal, na ONU, né? O Lula criticou a Assembleia Geral e Conselho de Segurança e cobra transformações. Inclusive, hoje a fala dele foi muito forte, veemente, cobrando transformações na ONU. Inclusive, pessoal, a ONU, de fato, antigamente era mais assim, você tinha mais respeito pela ONU. Hoje você não tem tanto. E a ONU era mais decisiva, né? Agia mais. E hoje você não vê isso. E o Lula foi muito veemente, inclusive até cortaram o som dele, né? Do microfone, e ele, com seu empoderamento, continuou falando. E, ao final, ele foi aplaudido, né? Pelos líderes, né, mundiais. E eleições 2024, pessoal. Votação de outubro, né? Marca a estreia de novo modelo de urnas eletrônicas. Isso mesmo, novas urnas estarão vindo por aí. Então, continua ainda o voto impresso, né? Desculpa, sem ser impresso, mas com novas urnas eletrônicas. Então, um novo modelo aí nessas eleições, estão marcando as eleições 2024. E por falar em eleição, pessoal, eleição é um momento muito importante, né? Importante para todos nós. Importante para que a gente possa fortalecer a democracia, escolher nossos representantes, e todos nós temos que ir às urnas, né? É importante você votar. É importante que eu, você, todos nós votemos. E só que, passou a eleição, acabou? Óbvio que não. Aí é o que é o momento mais importante que eu digo, é a importância da fiscalização. Nós fiscalizarmos, nós comparecermos às reuniões, né? Nós, os referendos, assembleias, enfim, tudo nós temos que comparecer. Isso mesmo, eu, você, nós que não somos candidatos, não fomos eleitos, nós escolhemos sim um representante. Aí que vem a democracia representativa, aonde escolhe um representante. Mas o mais importante que eu vejo é a democracia participativa, porque no artigo 1, né, da Constituição, o poder emana do povo, e seu nome será exercido. Eu, você, qualquer um, pode tirar um governante que não está indo bem, né, não está cumprindo com as suas atribuições.
Só que no Brasil, infelizmente, as pessoas não estão nem aí. Inclusive, até nos seus próprios condomínios não participam das reuniões. E tem pessoas que até perdem apartamentos que não participarem ativamente das reuniões. E é muito importante você participar, assim como eu e todos nós. E é por isso que a gente vai falar hoje, nesse domingo, dia 22 de setembro, faltando 2 semanas, pessoal, certinho para as eleições, né? Daqui a 2 domingos, que é o dia 6 de outubro, as eleições 2024. Vamos falar hoje sobre democracia participativa. Recebendo ele, Wesley Santinho, que é pai, está aí com o Max ali, está com o Max no colo, é candidato a vereador pelo PT em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi assessor parlamentar, conselheiro parlamentar, conselheiro tutelar, é professor graduado de Serviço Social e Ciências da Religião. Pessoal, esse cara tem diversos atributos, só que a gente não consegue, como eu falo aqui, o nosso entrevistado tem tanta coisa que a gente não consegue botar um pequeno espaço aqui. E ele vai falar hoje sobre a democracia participativa, pessoal, a importância da democracia participativa. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. Primeiramente, quero agradecer a você, Wesley, por comparecer aqui ao Conversa com a PC. É uma honra ter aqui conosco nesse momento de eleição. A gente sabe da dificuldade de um candidato, né? Você deve ter caminhado hoje, está cansado, mas está aqui prestes a contribuir aqui conosco nessa pauta. E eu já vou direto ao ponto, né? Wesley, você vai, no dia 6 de outubro, você vai estar colocou já seu nome à disposição do eleitorado para ser ou não escolhido como vereador de Lagoa Santa. Ou seja, através da democracia, você ser um representante desse povo de Lagoa Santa. Nós temos a democracia participativa. Como é que você vê a importância dessas duas democracias e a importância em especial da democracia participativa, que pouco é falada? Boa noite, gente. Sou Wesley Santinho, começar primeiramente fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, cabelo de dread, uso um paletó preto, com a estrela do Partido dos Trabalhadores e com uma das bandeiras do Movimento Negro. Hoje eu estou de óculos até o presente momento, mas estou me adaptando ainda ao óculos. Camisa vermelha por baixo do paletó. Ao fundo a gente tem uma toalha com um dizer muito interessante, um partido feito de povo, de comemoração dos 43 anos do PT. E aqui esse é meu filho, Marx, um menino negro, está com a camisa do MST, e está querendo participar da live com a gente, não quer ficar com a mãe dele lá na sala. Então fique. Quer participar. Pois bem, gente, a gente está colocando nosso nome à disposição aqui do município de Lagoa Santa, né, para, de fato, ser essa referência na democracia representativa, mas a gente está colocando essa candidatura que se posta para fomentar e incentivar a democracia participativa. Eu acho que o modelo que nós temos hoje de democracia representativa, ele é legal, mas ele não é suficiente se não tiver participação popular. Eu penso que um mandato, para ser forte, ele tem que ter a participação popular. A gente já teve experiência de ser assessor parlamentar de um vereador do PT na cidade de Montes Claros, e a gente tinha um mandato popular e participativo. E é muito diferente quando o povo participa do mandato, quando o povo participa das audiências. Então, essa candidatura que se posta aqui, ela vem com esse intuito de ser esse nome da democracia representativa, mas esse nome que quer que a participação popular se dê de fato nas audiências públicas, nas reuniões da Câmara, naquilo que tange os assuntos que afetam diretamente a comunidade de Lagoa Santa. Ok. E Wesley, o interessante, né, que as portas estão abertas, normalmente, né? Quando não é uma tensão, normalmente as portas estão abertas, a porta da Câmara de Vereadores, das Assembleias Legislativas, da Assembleia, do próprio Congresso Nacional, onde é formado o Senado, né, pessoal? E a Câmara dos Deputados, só que o povo, a maioria, não vai, ou até mesmo não sabe que ele pode ir. Como é que você vê também a dificuldade de fazer uma democracia participativa
com pouca orientação, em especial nossos jovens agora, né, o seu filho, né, que a gente não vê nas escolas essa matéria falando da importância e que nós somos, fazemos parte disso. Eu acho que eu tive, você também teve, que foi a OSPB, Organização Social Política Brasileira. Como é que você vê isso também, a dificuldade para o povo chegar até esses locais? O áudio veio um pouco falando para mim, eu vou tentar responder a partir do que eu consegui captar, tá? Bom, eu penso que é importante retomar o trabalho de base. Você traz no início da sua fala, assim, que hoje tem as audiências, as reuniões são abertas, mas o povo não participa. O povo está desencantado pela política. E eu penso que é importante reencantar a política. O povo está cansado de ver baixaria. O povo não gosta de ver baixaria. O povo não está querendo ver cadeirada, não. O povo quer ver proposta de verdade. Só que se desvia o foco da verdadeira política para a pequena política, que é baixaria, que é interesses pessoais, e o interesse coletivo fica em segundo plano. Se a gente reencanta a política, motiva o povo, através de trabalho de base, a acompanhar o que está sendo debatido na Câmara, eu creio que as pessoas vão se interessar mais pelas pautas que são travadas ali. E aí é um processo de educação mesmo, de fato, porque é muito fácil, às vezes, a gente ter a democracia representativa, ele me representa lá e pronto. E aí, deixar somente na mão do legislativo, na mão do vereador, da vereadora, o papel de decidir as coisas, quando a gente pode estar junto, acompanhando. E um lugar muito importante que eu vejo hoje de se exercer a democracia participativa é dentro dos conselhos de direito. Os conselhos de direito são um instrumento interessantíssimo e grande parte desses conselhos, eles não são só consultivos, são deliberativos. E esse conselho, ele funciona de forma paritária. Mas se a gente tem hoje, nesse momento, uma educação da população para ocupar esse espaço? Não. Esse espaço, às vezes, fica ocioso, sempre são os mesmos, às vezes tem pessoas em mais de um conselho, porque por entender a necessidade da participação popular no conselho, acaba tendo que se desdobrar em mais de um conselho, porque muitas das pessoas não participam. E aí também é aquela questão, o horário da reunião desse conselho, ele favorece que os trabalhadores e trabalhadoras participem da democracia participativa? Eu penso que é preciso inverter essa lógica da exclusão do povo e trazer de volta a lógica da inclusão do povo, da participação popular nas decisões do que é coletivo. Legal. Eu também acho, concordo, né, que existe muita querer tirar o povo para fazer politicagem. Porém, também, pessoal, tem muita gente séria querendo trabalhar de forma séria, só que muitas vezes não conhece, inclusive, pautas, né? Vou dar um exemplo aqui, quando ele falou de conselho, o conselho da pessoa com deficiência, né? Eu sou pessoa com deficiência, sou pessoa com epilepsia, e então tem muita coisa a ser debatida. Inclusive, a gente tem um lema, nada sobre nós sem nós. Ou seja, nós temos que estar presente nesse ambiente, né? Então, como você vê, Wesley, essa questão, igual eu vejo hoje, tá uma moda de casa do autista, que eu abomino a casa do autista. Não, pessoal, autismo, não, autistas e pais de autistas, não me leva mal. Deveria ser casa da pessoa com deficiência. Então, os prefeitos começaram a criar a casa do autista para dizer que estão fazendo alguma coisa pela pessoa com deficiência, ou seja, pelo autista. Esqueceram as pessoas, as outras doenças congênitas, né? E aí, se as pessoas participassem mais, elas iam cobrar. Então, como é que você vê também a falta de projetos em diversas áreas, instâncias, e como seria melhor se esse político conseguisse entender mais através do povo, a necessidade desse povo necessita em cada região do Brasil? Pois bem, vamos lá. Você traz a questão dos pais autistas, né? Da participação. Eu falo da questão das pessoas com deficiência não participam e acabar que muitos prefeitos, na sua expertise, montaram casa de autistas para dizer que estão fazendo alguma coisa por pessoas com deficiência, onde deveria ser casa da pessoa com deficiência. Então, eles fazem isso porque as pessoas com deficiência não estão cobrando isso deles.
Acho que a gente está tendo uma falha na conexão de internet. Então, vamos lá. Eu sou assistente social e o nosso conselho esse ano está trazendo a temática para a gente discutir da luta anticapacitista. Eu penso que a pessoa com deficiência ela tem que ser incluída na sociedade e não excluída. A política pública ela tem que promover a inclusão das pessoas nos espaços. A cidade tem que ser inclusiva. As nossas calçadas elas têm que ter acessibilidade, os espaços públicos, as igrejas. Então, eu penso assim, você traz a questão da participação, traz a questão do autismo. Eu também sou professor de educação básica. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né, é dessa inserção desse aluno PCD na sala de aula. Porque, muitas vezes, nós da educação básica não temos a formação específica para trabalhar com a questão do autista, com as múltiplas deficiências que as pessoas podem nascer com elas ou podem desenvolver no decorrer da vida. E muitas vezes a gente observa que esses alunos, essas pessoas, elas estão ali só para ter uma interação social. E não se aplica, de fato, uma política de inclusão para elas. A dificuldade que é de conseguir um professor de apoio, né? Geralmente só tem professor de apoio aquele que tem laudo. Se não tem laudo, ele tem alguma questão de deficiência. Enquanto não tem o CID, o Estado não libera. Eu acho que é muito importante, não somente os pais dos autistas, mas todos os pais participarem desses espaços de representação, de tomar decisão. Qual o espaço que eu acho muito importante a participação da família, dos pais? O colegiado da escola. É uma grande dificuldade que a escola enfrenta quando a gente vai chamar para eleição do colegiado, a dificuldade de ter gente participando, quando deveria ser o contrário, quando os pais deveriam pressionar a escola, pressionar para saber que dia que é a reunião do colegiado, vamos discutir com nossos filhos, vamos discutir a questão da inclusão dos nossos filhos. E como é importante que as crianças e adolescentes convivam com estudantes, jovens, crianças, adolescentes PCD, para que a gente construa, de fato, uma sociedade mais inclusiva. Porque esse ano está sendo muito interessante para o serviço social. Nós já fizemos várias mesas, vários congressos, debatendo a questão da luta anticapacitista. E é importante perceber que a gente não tem que discutir somente a questão do PCD quando a gente se tornar PCD. A gente tem que construir uma sociedade do bem viver para todos. A pessoa PCD ela tem que ter qualidade de vida. E aí passa pela política pública. Tem que ter política pública. Papai, não. Tá bom, amor. Não, tá passando. Tá bom. A internet tá meio falhando, ele tá me contando que não tá passando. Então, voltando ao raciocínio aqui, né? Ainda bem que você tinha caído, você voltou. Então, eu estava dizendo, né? Que esse ano o nosso conselho, o nacional, o conjunto Cefes-CRES, ele está fazendo esse debate com os assistentes sociais, né? Para a gente promover uma política pública, de fato, que inclua, que a gente trate a pessoa como pessoa humana, porque qualquer um de nós pode vir a se tornar um PCD. E a participação popular nessa discussão da cota para o PCD nos concursos públicos, da cota para o PCD nos vestibulares. E eu fui formado minha segunda graduação na UFOP. A universidade ela não estava pensando nos PCDs. Foi preciso o ICHS, que é um antigo seminário menor de Mariana, receber um aluno cadeirante para se adaptar. E aí esbarrou num monte de questão com o IFAM, porque lá é um antigo seminário, é um prédio histórico. Sim. Mas foi preciso ter essa atenção. Mas não precisava esse aluno ter chegado e depender de tanta morosidade se eu tivesse pensado a universidade de forma inclusiva. Hoje a gente tem lá rampas de madeira que o IFAM não deixa mexer no patrimônio edificado, mas que não muda a característica do patrimônio, mas que dá direito a esse estudante de cursar o curso superior dele. Eu sou muito feliz quando eu encontro com esse amigo, que ele fez a graduação, fez essa luta, esse enfrentamento todo, e hoje é aluno do mestrado na UFOP, né? Então, a inclusão ela tem que ser de forma efetiva no nosso dia a dia. Não temos que esperar, de repente, passar por um acidente, uma dificuldade de mobilidade, para pensar a inclusão do PCD. O PCD ele tem que ser incluso
e tem que ter qualidade de vida. Ok, é isso mesmo, pessoal. A democracia participativa, qualquer um pode fazer. O filho do Wesley, que está conosco agora, acabou de fazer. Falou, pai, não está funcionando. Então, já foi lá orientar, avisar, ó, está dando algum problema na internet. Então, é isso. Desde criança, você já pode começar a participar. E a gente está com ele, com Wesley Santinho, candidato a vereador pelo PT, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi assessor parlamentar, conselheiro tutelar, é professor graduado em serviço social e ciências da religião. A gente está falando hoje, pessoal, sobre democracia participativa. Não se inscreveu ainda? Vai lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. E também aproveite, já comece a participar. Porque com certeza o Wesley vai precisar de vocês na Câmara de Vereadores para muitas coisas, e não só lá na Câmara, mas agora também. Então vai lá, @Wesley Santinho, né? E você já pode contribuir, já pode dar ideias para ir na Lagoa Santa, está faltando isso, Wesley. Você tem que fazer isso quando você for vereador. É dessa forma que funciona a democracia participativa. E aqui nós temos aqui o nosso nobre José Natalício Rodrigues. Boa noite a todos, seja bem-vindo, José. Então, eu vejo, né, que os políticos se aproveitam demais a partir do momento que o povo não aproveita a casa do povo, que são os parlamentos. Então, como você, estando como vereador, né, como você pensa em fazer essa mudança, motivar a população a participar dessas ações? Então, eu penso, companheiro, em fazer um mandato que não fique somente dentro do gabinete, mas que o gabinete vá ao encontro das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu já tive experiências com outros parceiros do partido, que durante o mês ele fica num bairro, colhendo as demandas da população, faz uma assembleia, tira os encaminhamentos e vê o que dá para sair dali de ofício, de encaminhamento, de melhoria para a comunidade. Eu acho que isso é possível fazer. Lagoa Santa, há um tempo atrás, tinha a Câmara itinerante. Isso era muito gostoso, porque a população tinha como falar. Se a Câmara não fizer, essa candidatura que aqui se posta, sendo eleita, ela vai promover pelo mandato. Pelo mandato. Quando eu fui assessor parlamentar de Eduardo Madureira, um grande vereador do PT, muito aguerrido, em Montes Claros, a gente fazia plenárias do mandato. A gente sentava na comunidade, a gente avaliava nossa atuação. Eu fiquei quase 3 anos ali, bebendo dessa fonte e desse diálogo, né, com os movimentos e pastorais sociais, que estão na base. Papai, a mamãe tirou do YouTube. Tá bom. Que estão na base, discutindo com quem de fato está vivendo. Nós passamos por um momento, no início da legislatura de Eduardo Madureira, onde o prefeito queria nuclear as escolas, assim, com canetada. Eu falei, não é por aí não, tem que discutir a comunidade. Você nucleia uma escola rural, uma escola do campo, você tira as referências desse estudante que vive ali no meio rural. Tem que discutir com quem vive. Porque o executivo vai enxugar a máquina pública, porque aí ele contrata menos professor, você nucleando, aí coloca o estudante dentro de um ônibus, leva para a zona urbana, mas e a qualidade de vida, o modo de vida desse povo tem que ser respeitado. Então, essa candidatura que se posta, ela quer ser isso, sabe? Ela quer reencantar a política, ela quer fazer um trabalho que, a princípio, não é fácil, mas é um trabalho que a gente sabe, assim, que, a princípio, no início não dá certo, mas quando as pessoas começarem a ver que ela está sendo ouvida, que aquilo que ela trouxe de sugestão numa assembleia, numa reunião com o nosso mandato, virou um ofício, que virou um encaminhamento para o órgão competente, para a secretaria competente da prefeitura. Quando ela vê que isso está dando resultado, ela vai perceber que é importante a participação. Que ela vai perceber que é importante não deixar quem tem mandato sozinho. Porque o vereador também tem que ser fiscalizado pelo povo. Sim. Não é só dar o seu voto. A participação popular, ela está sendo muito olhada agora. Todo mundo agora está achando o povo importante. Mas não é só de 2 em 2 anos que o povo tem que ser importante. O mandato tem que ser exercido pensando nessa importância da população para quem eu vou legislar. Então,
essa candidatura que se posta, ela pensa em fazer isso, sabe? Gabinete itinerante, audiência pública, plenária do mandato, plenária das comunidades, fomentar quem ainda não tem associação de bairro, que se organize associação de bairro, né? A gente tendo mandato, a gente vai ter estrutura para dar orientação. Como é que eu monto uma associação? A gente tem uma trajetória acadêmica muito, muito vasta, e a gente tem contatos nas universidades, vários projetos de extensão que têm interesse de trabalhar com a comunidade. Lagoas está muito perto da UFMG, a UFMG está cheia de projetos de extensão, vamos dialogar com a UFMG? Vamos dialogar com o Departamento de Ciências Políticas, Ciências Sociais, de Economia? Vamos trazer um projeto de extensão para cá? Vamos fazer uma parceria com a universidade? Eu acho que isso é possível, porque lá na UFOP a gente faz isso na comunidade. A gente assessora. Eu sou um acadêmico extensionista, né? Desde a Unimontes, a extensão ela faz parte da minha trajetória. Talvez eu tenha mais horas de extensão do que horas de sala de aula, porque no período das férias que eu estava na Unimontes, a gente tinha... Ainda tem na universidade, né? Universidade Estadual de Montes Claros. Chama Unimonte Solidária, que atendia, nas férias, as comunidades do norte de Minas com IDH baixo. Então, em vez de, muitas vezes, vir para Lagoa Santa passar férias com a família, 15 dias das minhas férias, eu dedicava a extensão, a conhecer a realidade do sertão norte mineiro, desse semiárido, desse Vale do Jequitinhonha. E eu penso que esse acúmulo que a gente tem, com essas parcerias, com quem tem um corpo técnico para isso, vai agregar muito a nossa cidade. Nós temos aqui uma federal, nós temos a UENG, que é aqui pertinho, e tem várias faculdades privadas aqui. A PUC Minas está aqui no coração eucarístico, tem vários outros campos. A gente pode traçar a parceria para que a participação do povo ela se dê de forma qualitativa, que a gente invista na formação do povo para eles participarem dos processos. E se a gente tem um bairro com uma associação forte, não somente de papel, a gente vai ter não só o nosso mandato, mas todos os mandatos fortalecidos, porque ali vai se exercer a democracia participativa. Ali o povo vai estar falando qual que é de fato a sua necessidade. E aí a gente vai deixar de ser capacho do legislativo e vai poder legislar para o povo e fiscalizar o executivo. Levantar a discussão aqui do orçamento participativo, sim, levantar o que vai ser investido dentro dos conselhos, com a participação popular dentro dos conselhos, ocupando esses conselhos de direito. Não, e com certeza, o Wesley, né? O vereador, pessoal, assim como qualquer pessoa, não sabe tudo. Então, ele necessita não só da fiscalização, que os vereadores, né? Deputados estaduais, federais, senadores não querem atender o cidadão, nós cidadãos, eles têm que atender, têm que agendar, marcar uma conversa ou com um grupo, né? E muitos não querem atender. E essas pessoas, a gente tem que ficar de olho neles, porque é uma pessoa que foi colocada ali para nos representar e não quer nos atender, algo distante já está acontecendo. Então é importante essa pressão. Do outro ponto também, os vereadores, né, assim como outros parlamentares, como eu disse aqui, eles necessitam da participação nossa, porque o Wesley tem uma série de habilidades, mas outras não têm, porque falta ainda ninguém sabe tudo. Então é importante alguém da cultura, alguém de uma área econômica, chegar a ele, Wesley, seria interessante você implementar esse projeto. E ele tem que estar ali ouvindo. Então é importante o povo, você eleitor, eleitora, participar. E aí, Wesley, me diz o seguinte, né? A política, né, ela vem, como você disse no início, há muito tempo, numa derrocada, onde eu digo que hoje existe mais politicagem do que política. Mas existe, pessoal, muita coisa séria, muito projeto sério de diversos partidos, de esquerda, de direita, não importa. Mas você acha que aconteceu isso com a política, essa degradação, que nós vamos retomar isso? Eu tenho certeza que são momentos, são fases, que inclusive para nós, eleitores, cidadãos, esse sofrimento faz parte para nosso amadurecimento. Você acha que isso foi culpa também da falta de participação popular? Eu penso que sim. Eu penso que a gente tem uma democracia muito jovem no Brasil, né? E que a gente teve esse período do golpe de 64, onde as pessoas não podiam participar, mas que houve muita reação, que houve
muita resistência e que se conquista a democracia novamente, tem eleição direta, e aí você tem um boom de participação popular. E aí tem uma geração que nasceu já dentro da democracia e que muitas vezes eu percebo que ela não quer lutar para ter mais democracia. Se acostumou com aquilo. E quando a gente fica na inércia, né, se a gente não age, o outro age pela gente. E aí você vai ter vários casos de corrupção. Se você não fiscaliza, se você não está acompanhando, você deixa o pessoal solto. Não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém olhando. As reuniões da Câmara aqui são transmitidas ao vivo, pelo YouTube. É importante a gente estar assistindo, estar acompanhando. Aí eu não posso ir lá, não. De repente eu fico, nem que eu ligo só o áudio e dentro do ônibus vindo para casa, vou me inteirando do que está acontecendo dentro da Câmara, o que está sendo votado. Isso é muito importante ser resgatado. Isso é um processo de reeducação. Outra coisa que a gente gostaria muito, e a gente vai buscar meios para fazer, das nossas experiências desse acúmulo em outros ambientes legislativos. Montes Claros, a Câmara ela tem uma escola do Legislativo. Ela trabalha a questão do parlamento jovem. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa ela oferece formação para os parlamentares e para os assessores. Quando eu era assessor parlamentar, eu vim várias vezes aqui na Escola Legislativa da Assembleia de Minas fazer formação. É importante que o município, que a Câmara, que a mesa diretora da Câmara, ela busque meios para implementar também em Lagoa Santa a escola do Legislativo. Que a gente busque meio de fazer o parlamento jovem acontecer aqui. Porque aí você vai formar o jovem na política do jeito certo. Não como torcedor. O que muito me entristece hoje nessa candidatura, e dessa de 2018 para cá, que parece que estão disputando gincana de igreja, campeonato de futebol, porque o pessoal polarizou para um ponto de que eu não consigo, eu não tolero, não suporto o outro que tem um candidato diferente do meu. Não, isso não é bom para a democracia. Era muito bacana quando a gente tinha disputa entre o PT e o PSDB, e você tinha respeito. O pessoal queria votar no Fernando Collor, teve a consequência do Fernando Collor, se mobilizou, foi para a rua, pediu o impeachment do Collor, mas tinha respeito. Hoje em dia nós estamos num grau de sensação de campeonato, de torcida, que é mal para a política. Porque aí você exclui o pensar diferente, o posicionamento diferente, o debate que é importante existir, né? E você vai na linha do pensamento único. E, gente, mais triste, é um pensamento único raso. Tem gente, hoje ainda me pararam, eu sou professor, aí me falaram assim, Santinha, eu votaria em você, mas você é de esquerda, pô, sai dessa esquerda, sai desse PT, banheiro unissex. Falei, gente, vocês estão acreditando nisso até hoje? Peraí, vamos para a escola, vamos pisar o chão da sala de aula? Não tem nem papel higiênico nos banheiros das escolas, muitas vezes. O governo vai investir em banheiro unissex? O pessoal não está tendo noção de que a escola ela é democrática. E que é importante, algo que for alterado na escola, ser discutido dentro do colegiado. E os pais têm cadeira no colegiado. Os pais estão no colegiado dos seus filhos. Eu falo isso muito num grupo de... Eu tenho tios que são militares, eles me colocaram num grupo da rua, né? Que só tem ex-militar e eu lá no meio deles, e eles ficam lá me atiçando. Eu acho que eles gostam, eles me colocaram lá para ouvir o que eu penso sobre, sabe? Eles ficam me atiçando, o partido fez isso, o político fez aquilo. Eu falo, gente, é muito fácil falar assistindo da plateia. Quando a gente tem que ser agente político de modificação da realidade que a gente vive. Eu virei para meus tios no grupo dos amigos da rua, falei, aqui, vocês estão falando isso aí colocaram lá no negócio de escola cívico-militar, que é bom. Aí eu comecei a trazer questionamento. Paz, para uma celebração festiva. A gente tem que envolver, porque essa falácia de que vai ter banheiro unissex, isso é prejudicial para a população, porque isso é mentira, porque isso é fake news da mais deslavada. Porque, por exemplo, o professor ele não faz greve porque ele não quer trabalhar, não, é porque a condição de trabalho dele não está digna. O governo federal, ele
sancionou aí o piso nacional da educação no magistério, que é de R$4.000. 4 mil e pouquinho, os reajustes que tem anual. O que a gente faz com R$4.000 hoje, gente? O professor tem que se desdobrar em mais de um turno para conseguir ter qualidade de vida. Para dar qualidade de vida para os seus. Mas e a saúde mental dos professores? Esse acúmulo de serviço? Seria muito interessante que a gente tivesse na educação básica, como algumas universidades têm, que é a dedicação exclusiva. Que você fosse bem remunerado e pudesse desenvolver ali dentro da educação básica projetos para além da sala de aula. Mas o que muitas vezes o Estado faz? Ele só nos enche de burocracia, de sistemas que você tem que preencher isso, aquilo, outro, e não te dá condição de fazer uma excursão curricular. Eu trabalhei aqui em 2022 em Lagoa Santa, fiquei doido para levar os meus alunos para Mariana. O pessoal gosta muito de ir para Ouro Preto. Falei, gente, é importante não só conhecer Ouro Preto, mas conhecer a Primaz dos Gerais, a primeira capital de Minas, a primeira arquidiocese aqui do interior do Brasil, que é a arquidiocese de Mariana. Tem uma riqueza de detalhes naquele centro histórico e naqueles distritos que compõem esse território dos Inconfidentes, porque Ouro Preto hoje é patrimônio mundial, né? Reconhecido. Mas Mariana foi a primeira capital. A gente não conseguiu transporte para levar os alunos. Não é tão longe, não. Lagoas para Ouro Preto não chega a 300 km. E aí o pessoal vem com falácia, que você é de esquerda, vocês não apoiam banheiro unissex? De jeito nenhum. Eu apoio um banheiro limpo, um banheiro digno. Eu apoio o projeto que foi apresentado de dignidade menstrual, para que a aluna não deixe de frequentar a aula porque está com suas condições biológicas acontecendo ali. Tem gente que não vai na aula. E na outra legislatura, no outro mandato, o presidente vetou o projeto de lei de dignidade menstrual, que foi derrubado o veto no Congresso. Então, eu quero discutir com a população o que de fato é real, o que de fato é chão da sala de aula, o que de fato é assistência social, o que de fato é a política de saúde desse município, o que de fato é a política de cultura. Porque Lagoa Santa agora tá menino dos olhos de muita gente, né? Pertinho do aeroporto de Confins, todo mundo quer vir para cá. Tem um centro esportivo maravilhoso. O Isaías mora aqui, canoagem, treina aqui na Lagoa. Todo mundo quer tirar foto com o Isaías. Mas nós não precisamos só vender o cartão postal. A gente quer legislar para que todo mundo tenha qualidade de vida. Para que as escolas municipais, estaduais, dentro desse território, tenham incentivo ao esporte, tenham incentivo à cultura. Fizeram um grande centro esportivo, no polo esportivo que por conta de camaradas que são da nossa federação, que cobrou muito da atual gestão, a questão do polo esportivo, hoje está fazendo um trem assim de primeiro mundo. Tem pista de skate aqui vai poder receber campeonato mundial de skate, mas eu não queremos só no centro, não. É legal ter no centro. A luta é válida, a luta foi justa. E as periferias? Um companheiro nosso, que é da federação, Marcelo Monteiro, essa semana foi à Lagoinha de Fora e denunciou o descaso com o polo esportivo de um distrito afastado da cidade. Eu quero pensar Lagoa Santa para todos. Eu não quero pensar Lagoa Santa só para quem está no condomínio, só para os privilegiados. A política pública de saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, ela tem que ser exercida para todos. E cabe ao legislativo fiscalizar o executivo nisso aí. Não só ficar batendo palma, aplauso para uma obra, não. Fez a obra sim, porque é obrigação dele, porque recebe para fazer isso, porque vem recurso para isso. Vem investimento para isso. Então, não é favor. Quando um prefeito inaugura uma faixa elevada, é porque a faixa elevada ela vai garantir a questão da segurança das crianças que vão para a escola, porque trocaram escolas de lugar aqui, colocou num bairro novo, uma via muito bacana, bem larga, mas o pessoal estava abusando da velocidade. Eu não tenho que só bater palma para o vereador. Eu pedi lá a emenda. Obrigação pedir, sim. A obrigação do legislativo. Está vendo que está precisando de uma faixa elevada? Está vendo que o poste de luz está queimado? Faz um ofício, encaminha, cobra, fiscaliza. Não é a favor, é dever do legislativo olhar as condições de vida da população do município, sabe? Então, essa candidatura que se posta, ela está muito nesse intuito, sabe? A gente teve, assim, grandes mestres dentro da política, grandes professores do Partido dos Trabalhadores que, de fato, fizeram política pública para as pessoas. BH, a gente teve, assim, um grande mandato do Patrus Ananias,
que trouxe o orçamento participativo. E agora a gente está em BH disputando com o Rogério Correia e Bela, que quer retomar essa participação popular. Isso é muito importante. Interessante dizer o seguinte, a nossa federação em Lagoa Santa, ela saiu independente. A gente não tem majoritário, a gente não está nem com o prefeito A nem B. A gente saiu uma federação, discutiu uma ideia e achou, nesse momento importante, marcar um espaço, de fato, de uma esquerda séria e comprometida com a cidade. Não se alinhar com o prefeito só para ter recurso na campanha, não. Mas para ser, de fato, independente numa Câmara, para poder cobrar sem ter rabo preso com ninguém. Ótimo. E aqui a Sumaia está dizendo, né? Boa noite a todos, está certo, meu amigo. Junto venceremos, uma andorinha só não faz verão. E é isso, Sumaia, tem que apoiar, né? Se o trabalho é sério, tem que apoiar. Inclusive, tem um município, né, de Duque de Caxias, que tem um candidato também que se descolou do prefeito, porque ele vê também que o prefeito não é, inclusive o prefeito, ele é do PT, inclusive, né, coincidentemente, e o prefeito atual, que se diz, ele é do Partido Verde, se diz que pró-Lula, ele não quer falar o nome do Lula. Então, como assim? Então, e também esse candidato a vereador se descolou dele também. E também ele só trouxe pessoas antigas, daquela velha guarda, pessoal, aquela velha guarda que é uma velha guarda que não é boa, porque nós temos muitos baluartes, né? Tanto na esquerda quanto na direita, né? Mas também não pode, não tem como continuar, tem que renovar. E como você vê, né, através da democracia participativa, começa uma renovação da Câmara, né? E você está colocando esse seu nome aí para essa renovação. Como você também vê esses efeitos, né, essas questões que nasceram, inclusive em Minas Gerais, aconteceu muito isso, esses fenômenos, desses novos nomes que, de fato, não conhecem nada de política, não sabem nada, mas é através dos algoritmos se elegeram, estão, inclusive, na Câmara Federal, ou estão presos. Como é que você vê isso? Eu vejo, assim, de forma muito preocupada, sabe, esses youtubers, esses Instagram, esses, como é que a gente chamaria? Influenciadores. Esse pessoal da mídia digital, esses influenciadores na política. Eu acho que é espaço para todo mundo na política, mas na política séria. Na política do ódio, eu vou viralizar promovendo ódio. Eu não quero viralizar promovendo ódio. Eu quero viralizar, se eu sou influenciador, por uma ação bacana de qualidade de vida para a população. O que eu vejo hoje, grande parte dos influenciadores que estão na política hoje são espalhadores de fake news, que não incentiva a democracia participativa, mas que se colocam um medalhão como estrela do negócio. E isso impede de novos quadros surgirem. E aí você vai criando os medalhões, e aí é um grande problema, que é preciso apresentar novos quadros. É preciso ter mais participação. É preciso ter formação política séria. Para que a pessoa vá para a política, se ela se identifica mais de centro, ou mais de esquerda, ou mais de direita, mas que ela vá com compromisso. Ela não vai lá promover desinformação. Porque o que eu tenho ficado assim triste com isso é que esses influenciadores aí, que estouraram de votos, foram mais votados, o que de fato eles fizeram de política pública para o bem viver da sociedade? Eu não consigo encontrar um projeto relevante. Né? Até o ex-presidente, que ficou quase 30 anos como deputado estadual, deputado federal, teve uma trajetória política, falas machistas, racistas, homofóbica, misógina, e teve essa ascensão política aí, era do baixo clero do Centrão. Promoveu o quê, de fato, nesses anos todos que ficou ali sugando dinheiro público? Então, acho que é preciso a gente ter cuidado com medalhões, com esses grandes nomes que se apresentam. Qual é o envolvimento dessa pessoa, de fato, com a política pública? Aqui no meu bairro, eu estou até brincando assim, quase um por rua. Eu estou muito feliz com esse tanto de candidato, porque tem muita gente querendo discutir a cidade. E eu não estou tratando ninguém com desrespeito. Eu estou falando com quem eu encontro. Ó, companheiro, dia 6 termina a eleição. Mas o nosso bairro está precisando de uma associação muito mais participativa. Eu estou feliz de ter muito candidato e candidata aqui no bairro, porque eu quero procurar esse pessoal pós-G6 para a gente
fazer uma associação de fato forte aqui no Aeronautas e adjacências, para que aqui, de fato, a política pública chegue. Porque nos bairros vizinhos chegou a rede de esgoto. Por que o nosso, há 30 anos que eu estou aqui, não tem rede de esgoto ainda? A gente tem um grande empreendimento de minerador aqui, que extrai o cimento, aqui, a pedra aqui, faz cimento em Vespasiano. Isso tem impacto na vida das pessoas do bairro residencial Visão. Eu não quero ficar lá pedindo benção para a mineradora, não. Eu quero que ela cumpra as legislações ambientais, que ela respeite a comunidade a qual ela é vizinha. Eu trabalhei muito tempo no território de Mariana e sei o que foi o rompimento da barragem. O que foi, não. O que está sendo até hoje, porque para a população de Mariana, o dia 5 não acabou. Tem um inchaço nos serviços, porque com a reconstrução de Bento e Paracatu, vem muita empresa de fora. A especulação imobiliária naquele território subiu demais. E aqui em Lagoa Santa, como é que está a especulação imobiliária? Hoje, um trabalhador consegue comprar um terreno aqui, um lote de 360 metros em Lagoa Santa, ou só quem vem de fora que tem um grande capital para investir? Então, esse tipo de questão a gente quer debater aqui, sabe? Política de moradia. Mas de moradia séria. Não de ilusão do povo, de que eu estou organizando o povo e vou fazer a política de moradia. Com clareza mesmo. O que é o Minha Casa e Minha Vida? A prefeitura se inscreveu no processo para participar? Porque as pessoas estão carentes. Elas, aparece eu vou organizar isso daqui para dar moradia. Será que vai mesmo? Tratando esse pessoal com respeito? Eu acho que a Câmara tem que fiscalizar isso. Tem que fiscalizar também. Olha, tem prazo, o governo tem prazo. Aqui, o município está inscrito. Tem um terreno para fazer Minha Casa e Minha Vida? Esse Minha Casa e Vida, como é que isso funciona? Isso tem que ser mais transparente para as pessoas estarem participando e não serem iludidas por pessoas que agem de má fé, que pegam os dados das pessoas e sabe-se lá Deus o que faz com isso. Então, eu estou muito preocupado com tudo isso, sabe? Discussão de moradia sem debate público não é discussão de moradia. Grupo de moradia fechado, que não aceita o pensamento contraditório, é ditadura. Não está discutindo moradia de fato. Tem que discutir com todos. Com todos aqueles que precisam de moradia e com todos aqueles que têm condição de hoje entrar no financiamento, Minha Casa Minha Vida, entidades, várias outras modalidades que tem dentro do programa. Então tem que ser política de assistência social, de fato, na base, na ponta. Fortalecer os nossos CRAS, os CREAS, os CAPs, porque o nosso povo está precisando de ser cuidado, mas com respeito. Mas ser cuidado na perspectiva de garantia de direito, não na garantia de favor. Não para ficar na mão de ninguém. Fulano de tal me ajudou com isso. Não, era seu direito. Ele só viabilizou. Sim. E é isso, pessoal. A gente tem que cobrar bastante, né? E tem que botar pessoas sérias também, né? E quando a gente fala em pessoas sérias, a gente fala dos dois campos, da esquerda e da direita, né? Se a gente for falar de Minas, a gente pode citar aí, eu vou citar Nicolas Ferreira, a gente tem o Arthur Lira, que é o próprio está desmandando lá na Câmara dos Deputados, tem diversos acordos, e no PT tem o próprio Quaquá, né? Eu não sei por que ainda está no PT. Então, fazendo assim, a pessoa começa fazendo um grande projeto em Maricá, de repente desanda tudo. E aí é uma coisa que dos dois lados a gente tem pessoas que estão contaminando os partidos políticos, inclusive, né? E está chegando agora, a gente está falando sobre democracia participativa, com ele, Wesley Santinho, candidato a vereador pelo PT, na Lagoa Santa, Minas Gerais, foi assessor parlamentar, conselheiro tutelar, é professor, graduado em Serviço Social e Ciência da Religião. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. E também já comece a contribuir com o mandato dele, @Wesley Santinho, né? Contribuir com ideias, né? Quando ele foi empossado, também ajudar ele a marcar uma reunião, e o pessoal vai ficar gravado aqui. Se não atender, pode mandar mensagem para mim falando, ele falou que ia atender, e você falou que ia te atender. Pode mandar que eu cobro, tá bom? Então, fiquem à vontade que eu vou cobrar dele. Aqui é a Nonato dando boa noite a todos. Quando a gente fala em democracia participativa, uma das formas também é a gente se filiar aos partidos políticos, né? Porque o pessoal, quando se filia a partido político, eu já fui filiado, a gente aprende muita coisa, a gente ajuda numa construção de uma coisa ou outra. Eu fui muito ligado à área sindical, fui fundador de uma central sindical
da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, fui do PSB, enfim, e participei de projetos. Então, também é uma parte também de você atuar na democracia participativa, se filiando aos partidos políticos. E como você vê hoje, Wesley, essa questão dos partidos políticos? Eles acabaram, porque também essa formação política que você fala, antigamente existia muito nos partidos políticos, e hoje morreram. E outra coisa também, essa fidelidade. Pessoas que erravam muito nos partidos tinham um regimento interno que a pessoa era exonerada. Hoje não existe mais isso. Como é que você vê hoje os partidos políticos? Foram à falência? Valeu um pouco alto, mas você repete, por favor, a pergunta? Como é que você acha hoje os partidos políticos? Foram à falência? Né, que antigamente as pessoas eram expulsas de partido, é uma forma de participação popular também, se filiar a um partido, mas hoje a gente vê muita coisa errada em diversos partidos, de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, e nada acontece. Os partidos políticos estão falidos? Eu penso que não. Eu acho que é interessante que a população se organize, né? Eu acho válido toda forma de organização popular. O partido é uma forma de se organizar, o sindicato é uma forma de se organizar, a associação é uma forma de se organizar, mas agora, uma crítica aos partidos, os comitês de ética do partido tem que funcionar, ué. Tá agindo fora da ética, tem que ser punido, tem que ser expulso. Não pode ficar passando pano para coisa errada, porque aí você vai sendo aquela laranja que vai contaminando todo o resto. A gente tem experiência de candidato que sai candidato, paga trabalhador com cheque sem fundo. Não, isso não pode continuar no partido. Tem que ser expulso do partido. Assédio não pode se acobertar esse tipo de coisa no partido. Tem que respeitar as companheiras. Não é não e pronto. Tem que ter isso, sabe? Agora, fora falência, não. Eu penso que a grande mídia quer trazer essa ideia de que fora falência. Para você ter o partido único, para você não ter a pluralidade, a diversidade. Eu acredito que a diversidade, a pluralidade, ela é muito rica para a gente. Hoje, no campo da esquerda, você não tem somente o PT, você tem vários outros partidos de esquerda. Você tem a UP que está tentando se firmar aí. É bacana ter essa diversidade, você ter essa opção. Você tem o Partidão que está aí, o PCB, até hoje existe. A pluralidade ela é importante. E para falar disso, eu gosto de olhar para a natureza. Né? A biodiversidade ela é rica, ela é importante. Dentro da política, também, essa pluralidade eu acho importante. Antigamente era MDB e Arena. MDB e Arena. É ruim. Você tem somente... Tá bom, amor. Vai escrevendo aí. Você tem essa diversidade, eu não estou me identificando com essa linha. Você entrou com recurso e exauriu todas as instâncias do partido, aí você não está mais comungando com aquele método de gestão. Eu acho válido. Procura outro partido. Mas eu acho importante também lutar até a última consequência. Ano que vem, tem PED. Tá ruim o PT? Vamos disputar o PT? Vamos mudar o que a gente está vendo que tá ruim? Não está tendo um comitê de ética sério. Nós temos que mudar essa executiva desse partido que não está agindo com a seriedade que tem que ter. Não está tendo reunião regular. Olha que partido é esse que não se reúne? Que não apoia os candidatos que colocou numa disposição? Isso tem que ser mudado. Porque a sociedade está em disputa. E o partido está em disputa. A igreja está em disputa. Mas aí a gente tem que estar atento a qual linha ideológica eu estou dentro dessa disputa. Eu estou, de fato, do lado da classe trabalhadora ou eu estou pensando em interesses pessoais? Porque aqui a gente teve um cisma dentro do nosso país. No dia 8 de março, as mulheres do MST fizeram uma ocupação em Lagoa Santa. O PT rachou por conta disso. Pensando, não, nós temos que fazer uma conversa com o MST. Eu entrei na discussão e falei, gente, o MST é um movimento autônomo que não precisa de bênção do PT municipal para ocupar uma área produtiva ou não. O que eu sugiro? Vamos lá conversar com eles. Eles querem nosso apoio? Vão apoiar. Mas isso deu um racha. Então, o Partido dos Trabalhadores que não quer se posicionar, não quer se comprometer, está errado. Ano que vem tem PED, ainda bem. Vamos disputar esse partido também.
Estou colocando o nome à disposição também para a gente disputar o PED, para a gente fazer um partido mais sério, mais ético, resgatar o PT do Vilela em Lagoa Santa, resgatar o PT de Vanderlei Avelar em Lagoa Santa, resgatar o PT de Toninho de Ana em Lagoa Santa, o PT de Nelsinho, que foi vice-prefeito em Lagoa Santa, esse PT que tinha... Você tinha orgulho de falar que era do PT. Um PT que se posicionava. Porque um partido tem que se posicionar. Na luta de classe não tem empate. E quem fica em cima do muro toma pedrada dos dois lados. E essa candidatura que se posta, ela está se colocando para ser uma candidatura que tem posicionamento, que se posiciona. Às vezes pode não agradar gregos e troianos, mas vai marcar espaço e posição. Porque na luta de classe é preciso a gente ter lado. E outra coisa, né? E como você vê, né? A questão da população, através, inclusive, da mídia social e das TVs em geral, né? Afastando, né? Porque muita gente hoje está muito focada em... A gente não tem um programa que a gente consiga levar, como aqui nós do EPC, nos esforçamos bastante, mas os próprios partidos também não se esforçam. Eu vejo a própria UNE, MBR, que eu respeito tanto, mas poderiam estar levando mais informação. Você não acha que está faltando muita informação acerca da política, da participação política, inclusive, coisa que antigamente nós tínhamos? Eu cheguei a ser da UNE, fui diretor acadêmico, inclusive das próprias faculdades. A gente não está vendo isso nas faculdades tanto, né? As questões de diretórios acadêmicos. E que é onde começa, onde é o berço ali, você começa a ter aquela movimentação. Você também não está achando que está sendo um pouco esvaziado esse movimento? Demais, demais. Eu tive a oportunidade de ir para a minha primeira graduação foi na Unimontes, estadual de Montes Claros. A gente não tinha nem restaurante universitário quando eu entro na Unimontes em 2009. A gente fez luta, a gente mobilizava, a gente ocupava a reitoria, a gente se envolvia. É aquela questão que eu tenho sentido, sabe? Pega mais água do papai, pega água do papai. Que eu tenho sentido. Hoje você teve um investimento através do Reúne nas universidades públicas, se ampliou vagas, se ampliou campus. Hoje você tem como política de permanência estudantil, mas isso não foi de graça. Muita gente deu sangue para isso. Nós passamos noites em claro para que Montes Claros hoje tenha um RU. Nós passamos tensionando a Estia Anastasia para que saísse. Eu fui presidente do centro acadêmico do curso de Ciência e Religião, disputei a eleição do DCE, DCE a gente não ganhou, mas a turma que ganhou, que eu queria que eles entendessem, gente, eu não sou inimigo de vocês. Nós temos alguns pontos diferentes de proposta, mas o nosso objetivo naquele momento era gostoso ter disputa. Eu fico triste quando eu estou na universidade, que eu estou fazendo uma especialização na UFOP, em educação para as relações étnico-raciais, afro e indígena. Quando você tem uma disputa e tem chapa única. Não tem debate com chapa única. Eu gosto quando tem disputa. Sim. Eu gosto quando a JS vai lá incomodar e o pessoal da JC põe as contradições da JS, que o pessoal do Levante vai lá e põe, e que até que o pessoal... Antigamente a gente tinha o pessoal do PSDB organizado, MDB organizado, disputando a universidade, disputando as pautas estudantis. Eu penso que esse desencantamento ele tem que ser enfrentado pelo reencantamento. Olha, se a gente não cuidar, vai acabar. Porque a gente viu nesses últimos 4 anos o que as universidades passaram com o Pires na mão. Você ter um governo de esquerda hoje presidindo o Brasil não é garantia de que nossos direitos estão assegurados. Se a gente não participar e não tensionar o governo. Porque esse governo que está aí não tem maioria no Congresso. Se não tiver pressão popular, ele vai acabar cedendo. E eu penso que a população, os movimentos sociais, ele tem que se colocar do lado do governo, mas não somente para aplaudir tudo que o governo faz, mas para tensionar esse governo onde ele está caminhando errado. Porque senão a gente cai no aparelhamento, né? Aí você trouxe a UNE, né? A UNE, durante muito tempo, ela foi aparelhada.
A Uni não fazia críticas ao governo. E aí eu fui também... Pera, amor, pera, pai, só explicando aqui um negócio, o pensamento dele aqui, rapidinho. Menino, ele quer que eu olhe o que ele fez aqui. Tá lindo aqui. Ele já tá sabendo fazer o nome dele. Faz mais um para mim aqui. Tava falando do aparelhamento, né? Uhum. Quando eu terminei a ciência da religião, eu fui aprovado em primeiro lugar como afrodescendente carente na Unimontes. E logo que eu fui para o serviço social, eu já tinha um acúmulo, uma militância no movimento estudantil, eu fui para um congresso de estudantes de serviço social. Nesse congresso, eu fui eleito coordenador regional da nossa executiva de curso, compreendi os estados Minas, Rio e Espírito Santo. Eu fiquei na pasta do movimento estudantil. A nossa executiva de curso, ela é rompida com a Uni por conta do aparelhamento. Várias executivas de curso, não sei como é que está hoje, se a FEAB voltou a fazer parte da Uni, mas a FEAB, a ABF, a ENESO, a Associação dos Estudantes de Pedagogia, várias romperam com a Uni por conta do aparelhamento. O aparelhamento ele é perigoso para o movimento. Se o estudante ele não critica, o governo acomoda. Se ele não tensionar, o governo acomoda. Isso eu trago desse acúmulo do momento estudantil, né? Mas também no movimento social quanto à política. Não é porque nós temos um presidente de esquerda que nós vamos acomodar, não. Cadê a reforma agrária? Cadê as reformas estruturantes de base? Cadê a revogação da reforma da Previdência? Sim. Da reforma trabalhista? Isso é culpa nossa da esquerda que não está tensionando. Temos que tensionar. Temos que, nesse PED agora, que a gente vai ter do partido, tensionar isso, essa política que está sendo feita, porque nós temos que governar, de fato, para a classe trabalhadora. Não podemos ceder aquilo que nos motivou a criar esse partido, que era um partido de base, e que é um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. E aí, é importante trazer um exemplo de tensionamento da minha experiência no movimento sindical. Eu fui diretor do Sindiúti, Ouro Preto, na última gestão. E a gente foi diretor do Sindiúti quando o Pimentel era governador de Minas Gerais. É um governo de esquerda, não vamos fazer greve, não, vamos tensionar. Não, nós fizemos greve, nós fomos para cima. Então o Sindiúti se posicionou, mesmo tendo um governador de estado, que era o Pimentel, na gestão. Nós tensionamos. E com isso, a gente conseguiu que a lei do piso também se tornasse uma lei estadual. E que agora a gente teve um golpe que o atual desgoverno Zema, desse novo, ele está judicializando o piso salarial da educação, das carreiras da educação. Porque lá fala na lei até 40 horas, ele não quer nos pagar o que é direito nosso. E que não é o teto, não é o piso, é o mínimo. O salário dele aumentou em 300%, mas os professores, do pessoal que está na cantina, do pessoal que está na secretaria, esse aí tem que viver com o mínimo do mínimo, abaixo do mínimo, porque o mínimo hoje para a educação é 4 mil e pouquinho. E nós estamos nessa luta, nesse enfrentamento. Está sendo difícil? Está sendo muito difícil com esse governo que está aí. Qual que era a vantagem de ter um governo do PT? Você tinha diálogo. Sim. Você tinha negociação, mesmo negociação. Hoje, o governador de Minas, ele nos impõe pagar a greve em 60 dias. Ah, pera lá, não foi negociado asfalto tudo ainda porque nós temos que pagar a greve. E aí, o que está acontecendo com a gente? Ele mandou o diretor cortar pontos do professor que fez greve. E aí ele joga a população contra a gente. Os pais ficam contra, é grevista. É quem está lutando pela qualidade de ensino do seu filho. É quem está tendo coragem de colocar a cara à tapa, de enfrentar spray de pimenta, para lutar para que ele tenha qualidade de ensino, para que ele tenha pensamento crítico, para que a escola seja laica, pública e de qualidade, para que não venha com essa onda de pensamento único, de não poder discutir criticamente dentro do modelo educacional. Porque o que eles querem é isso. Quando eles vêm com essa falácia de ideologia de gênero, escola sem partido, eles querem pensamento único. Porque se você tem um estudante bem informado, se você tem uma política séria de orientação biológica, orientação sexual, ele vai saber identificar o que é abuso. Ele vai saber denunciar um abuso. Mas não querem que se discuta, porque se discutir de fato isso na educação básica, a criança e adolescente está sendo abusada.
na grande maioria das vezes, dentro de casa, ela vai denunciar. Eles não querem que a gente apresente o Disque 100, que a gente debata a erradicação do trabalho infantil e a exploração sexual. Como é que você vai fazer um trabalho de exploração, de combate à exploração sexual sem falar de sexualidade na escola? É preciso levantar essa pauta do cuidado com o corpo. O seu corpo, ele é inviolável, ninguém pode tocar no seu corpo. Eu fui conselheiro tutelar em Mariana por 7 meses. Eu disputei a eleição de 2019, fiquei suplente. Aí, no ano passado, me chamaram para cobrir férias. Foi uma experiência assim, muito importante na minha formação pessoal e profissional. Porque muitas vezes eu via as coisas em sala de aula e não tinha como atuar. Enquanto conselheiro, eu tive como atuar. E aqui eu faço o apelo, gente, tem suspeita de denúncia, liga no Disque 100. Porque o Disque 100 vai assinar o conselho para ele lá fiscalizar se está ocorrendo aquela denúncia. Porque a criança, o adolescente, ela dá vários sinais. E esses sinais eles se dão na escola. E aí, eu gostaria de aproveitar o gancho e dizer quanto que é importante a conquista da lei federal, 13 mil e pouco, me fugiu o número dela agora, que coloca o assistente social e o psicólogo nas escolas. Que grande parte dos municípios ainda não implementaram. Eu já participei de 2 audiências públicas em Ouro Preto, representando o Sindiúti, onde a nossa fala, enquanto sindicato, foi a defesa. Ouro Preto queria fazer discussão para implementar na rede municipal, mas adotou a linha do Zema, né? Você pega assistente social psicólogo e coloca ele responsável por um grupo de escolas. Não dá conta. A nossa defesa é assistente social e psicólogo em cada escola, em chão de sala de aula, para fazer esse acompanhamento psicossocial. De política pública, não de caridade, não de favor, mas de garantir que o estudante tenha o seu direito preservado e a sua violação interrompida. É isso aí, pessoal. É a Lei 13.935, de 2019, né, que prevê os psicólogos, assistentes sociais nas escolas. Então, é importante, né, a gente ler, fazer leitura também, pessoal. E quando você começa também em casa, você fazer leitura de legislações, nós, povo, temos que fazer essa leitura. Tem muito canal do YouTube, não quer ler? Tem podcast, você pode ouvir, tem canal do YouTube que você pode assistir, então tem muita coisa, então faça a sua parte. E a gente está com ele, pessoal, Wesley Santinho, candidato a vereador pelo PT, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi assessor parlamentar, conselheiro tutelar, é professor graduado de Serviço Social e Ciência da Religião. A gente está falando hoje sobre democracia participativa. Não se inscreveu, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe, que isso é muito importante para nós. E também comece a contribuir com o mandato do Wesley Santinho, @Wesley Santinho. Vai lá e já começa a conversar com ele sobre o que é importante para Lagoa Santa, sobre o que você acha que ele não falou ainda e pode falar. Então, é importante a gente estar contribuindo. Aqui eu quero só passar aqui duas questões. Então, essa semana a gente teve um fato muito triste, né? Que foi uma confusão na UERJ, onde, inclusive, o deputado federal Galber Braga, né, do PSOL, ele foi, pode dizer, preso, né, de forma arbitrária, porque os estudantes estavam manifestando, né, porque tiraram o governador Cláudio Castro tirou a alimentação deles, né, a questão da EDA, enfim. Então, foi uma confusão. E muita gente, pessoal, quando vê isso, fala assim, cara, esses estudantes são tudo arruaceiro, barraqueiro, tinha que ser de federal, tinha que ser de estadual, porque essa turma é a turma ridícula, né? Muitas pessoas taxam dessa forma. E também eu quero passar para vocês esse outro fato aqui, ó. No outro contraponto também, a gente tem aqui, ó. Quando vê um lado também, Rodrigo Amorim, né? Rodrigo Amorim, candidato a prefeito pelo município do Rio de Janeiro, chamou os estudantes da PUC, uma universidade particular, cara, de vagabundos, maconheiros, né? Ou seja, então observem, pessoal, a importância da luta, né, dos estudantes. Então, os estudantes são importantes para movimentar a política nacional, assim como fizeram
com o Collor, né, e outros momentos, eles são responsáveis por essa modificação social, né? Então é importante. Então você que às vezes critica falando que é arruaça, observe que nos dois polos os estudantes estão lutando quando podem. Poderiam estar lutando mais e devem estar lutando mais. E isso a gente tem que promover mais essa luta. Então é importante a gente apoiar os estudantes, né? O que for certo e obviamente falar não, está errado nisso. Então, mas é importante a participação. Você estudante, entre no diretório acadêmico, funde o diretório acadêmico, eu fundei o diretório acadêmico, eu participei da Uni, e por aí vai. Depois fui de empresa júnior, fui para um lado mais empresarial. Então é importante essa participação, inclusive de forma curricular, sabia? Você, de forma curricular, isso ajuda muito no seu currículo. Eu não poderia deixar de falar disso, né? Até porque você é da área, religiões, né? Qual foi o impacto, né? Como é que você está vendo o impacto das religiões na democracia participativa? Em especial, a gente pode falar das religiões, as evangélicas, as neopentecostais, porque, pessoal, toda religião é muito boa, todas as religiões são boas, existem falsos profetas em todas as religiões, só que nas religiões neopentecostais, em especial, cresceram de forma avassaladora. Então, o pastor fala, eles não fazem. Como é que você vê também isso, Wesley? Você que é um cientista da religião, na época que a Igreja Católica era muito forte, era a época também que a Uni também era muito mais forte, outros movimentos. E aí veio o protestantismo. E aí a teoria da prosperidade, em especial, né, fez com que jovens ligassem mais para ficar dentro de uma igreja. Nada contra, pessoal. Nós temos, sim, nós temos nosso momento, nossa espiritualidade. Mas qual foi o impacto disso e qual é o impacto disso numa democracia participativa? Muito obrigado pela pergunta, tocar nesse assunto, que é uma discussão que a gente faz dentro da ciência da religião também, né? Olha, eu vejo hoje com muita preocupação a forma em que a religião tem sido utilizada nos períodos eleitorais. Todo mundo vira religioso quando prestes a candidatar. E acho que é importante ressaltar o seguinte, gente, eu sou super a favor da diversidade religiosa, mas eu sou mais a favor ainda da laicidade do Estado. Esse lance de criar a bancada da Bíblia é até incoerente para os cristãos, porque o Cristo ele não defendia essas pautas que essa bancada da Bíblia defende. Esse anti-amor ao próximo, né? Porque é uma bancada que prega uma moral religiosa, que é a sua moral religiosa, sem levar em consideração a diversidade religiosa que existe no nosso Brasil. Gosto muito da atuação do pastor Henrique. Pastor Henrique Vieira, indico aqui a obra dele, muito bacana. Chegou para mim ontem. Pastor Henrique Vieira, O Jesus Negro, vou começar essa leitura, assim passar esse processo eleitoral. Chegou ontem, pedi na Amazon. Foi um grande, assim, eu dei uma olhada aqui, muita coisa boa. Mas o Henrique, eu gosto muito quando ele está ali confrontando com aqueles caras lá da tal bancada. Porque é alguém que vive um cristianismo encarnado na vida do povo. Não esse cristianismo de opressão, que essa bancada que se intitula da Bíblia, e que foi incapaz de se posicionar quando o ministro da Educação profana o texto sagrado dos cristãos com sua foto. Porque se fosse no Corão, isso não teria sido permitido. A comunidade muçulmana respeita demais seu texto sagrado. A comunidade judaica respeita demais seu texto sagrado. E os cristãos, que têm a Bíblia como seu texto sagrado, o livro maior, fica calado diante daquilo. Aquilo foi uma afronta, uma heresia, uma blasfêmia, e tudo que é nome que você puder dar para aquilo, as pessoas ficaram quietas. E essa bancada que se diz da Bíblia, até ela se dizer bancada da Bíblia, eu já acho um desrespeito, porque a Bíblia é o texto sagrado de um povo, dos cristãos, que é um dos textos sagrados, não é o único. Sim. Penso eu, como diz o Henrique, o parlamento tem que ser legislado pela Constituição Federal, não pela Bíblia. A Bíblia tem que ser lida lá na igreja, lá nos encontros de catequese, nas escolas dominical. Ela não é livro para reger política pública, para orientação de política pública.
Não é livro para ser discutir política de saúde pública. E é importante o seguinte, não é um livro qualquer também para ser lido, não. É preciso uma exegese, uma hermenêutica para entender o contexto histórico, a qual comunidade foi escrito aquilo, o que estava se dando naquele momento. Então, esse lance de bancada religiosa me preocupa muito. E aí é fácil, né? Se dizer que é um líder religioso para se autopromover politicamente e defender valores cristãos, não só cristãos, acho que todos os valores têm que ser respeitados, porque, como a gente fez aquela outra live, quando a gente discutiu sobre laicidade do Estado, não existe valor somente no cristianismo. As religiões de matriz africana dão um show na questão de valores também, na questão de cuidado com o meio ambiente. E aí, você tem um papa que vai numa linha, faz a Laudato Si, discutindo a casa comum, e você tem um grupo hoje puxando contra. Você tem um papa mais aberto que fala que a igreja católica tem que ser uma igreja em saída, dialogar com a sociedade, e você tem um povo querendo regredir, querendo trabalhar dentro de uma linha meio neopentecostal, em que coloca toda a responsabilidade na mão do transcendente. O Espírito Santo vai resolver. Não, ele vai resolver, vai te ajudar a resolver. Você tem que atuar, tem que participar. E aí você traz, que era interessante, né? Quando a UNE era mais combativa, você tinha a teologia da libertação assim, efervescendo no Brasil. E aí eu gosto muito de trazer, nesse momento, aquele que foi meu grande mestre dentro dessa linha teológica, que é o padre Libânio, que foi pároco aqui em Vespasiano, que já fez sua Páscoa, mas o Libânio dizia o seguinte, olha, naquele momento de enfrentamento à ditadura, a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, elas foram essa fomentadora do povo, elas foram onde as pessoas se reabasteciam, e tinha formação, e tinha discussão de base, discutia a realidade do povo, tinha aquela metodologia, olha, é o método ver, julgar e agir, é interação fé e vida. Não adianta só transferir para o transcendente o seu problema. Você tem que transformar a sua realidade a partir da sua fé. E aí, quando eu estava num congresso, indo na graduação de Ciência da Religião, fui para o Soter, na PUC, 40 anos da teologia da libertação. Leonardo Boff estava na mesa, o Libânio, e eu gostei muito da fala do Libânio, que ele diz o seguinte, o exemplo que ele dá. Perguntando ao Libânio, morreu a teologia da libertação? Falei assim, morreu nada. Só que é o seguinte, naquele período que a UNE era combativa, a SEBS era combativa, você tinha a UNE e a Igreja Católica com esses movimentos eclesiais de base. Então você via eles muito. Então o Libânio fala o seguinte, olha, o sal está ali, está vendo o pacote de sal. Hoje a água está salgada. Você não vê o sal, mas você sente o sal. Quando você tem uma campanha da fraternidade que fala de cuidado com a casa comum, está discutindo a vida do povo. É interação de fé e vida. Quando você traz o canto lá, ó Deus do universo, que tudo criou, é para cuidar. Ele traz a responsabilidade do cuidado. Não é só na contemplação, Deus criou o mundo, que bonito. Não, ele criou e deixou o homem lá, um texto sagrado dos cristãos, para cultivar a terra, para cuidar. Não para explorar, destruir. Quando você tem uma campanha de fraternidade que fala sobre política, sobre economia, essa semana eu participei de um podcast aqui, e o camarada perguntou para mim assim, como é que começa a minha atuação política? E ela começa nesses grupos de reflexão de base. Porque a minha mãe, ela fazia parte das comunidades eclesiais de base, quando a gente morava em Belo Horizonte, e tinha esses encontros de reflexão da campanha da fraternidade, daquelas campanhas de Natal sem fome, e ela levava a gente. Então, desde criança, eu fui me envolvendo naquela temática, aqueles grupos de reflexão, de um pé na Bíblia, um pé na vida. Isso foi me trazendo para uma fé encarnada na vida do povo, uma fé concreta, que se questiona a todo momento, de que a fé ela tem que nos levar a promover a justiça social. Muita gente gosta de textos bíblicos, né? Tem gente que gosta de João 10, 10. Ele vem para matar, roubar e destruir. Aí para aí. Eu gosto de João 10, 10b. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude. Isso eu aprendi lá nos grupos de base.
Eu aprendi, quando minha mãe levava a gente para os encontros, depois, quando eu fui coordenador de pastoral da juventude, fundei grupo de jovens aqui em Lagoa Santa, de que quando Jesus vira para Bartimeu, que está à beira do caminho, e as pessoas mandam aquele calha a boca, e ele chama o cego e fala: o que você quer que te faça? Uma pergunta óbvia, o cara é cego, mas só que ele viu além, ele não viu só a cegueira. Ele viu que ele estava à margem, se ele está à margem, o texto fala que está à margem, ele está marginalizado. Quantos outros nem precisou? Foi texto bíblico dessa semana. O cara lá queria que o seu servo ficasse curado, ele nem precisou ir na casa do cara. Esse Bartimeu, ele teve que gritar. Quando ele pergunta para esse Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Ele está devolvendo a dignidade humana para essa pessoa. Ele agora passa a ter voz e vez. Ele falou: Senhor, que eu veja. Não é simplesmente uma cura, é uma cura também social, é de inclusão social. Ele está à margem, ele está à beira. Manda chamá-lo, traz ele para o meio. Esse tem uma campanha da fraternidade de 1997, se eu não me engano, que vai trabalhar a questão das pessoas com deficiência. Você vai ter uma campanha da fraternidade que vai discutir a questão da população idosa. E aí eu fico abismado de chegar nas comunidades e deparo que não discute um tema que a CNBB está trazendo. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ano que vem tem um tema muito legal que, se eu não me engano, vai ser sobre mudanças climáticas, se eu não me engano. E a gente fez uma live esses dias atrás aí, pela Diocese de Mariana, discutindo a questão do Grito dos Excluídos, né? Que são todos movimentos que vão nascer dessa fonte. E aí o que é legal de perceber o que o Libânio fala? Ah, não morreu não, ela tá aí, a água tá salgada. Só que hoje ela não precisa ter essa evidência, porque você tem sindicato. Você tem um partido dos trabalhadores que nasce simultaneamente no meio sindical, mas no meio eclesial. Porque o PT ele nasce dos comandos eclesiais de base. Os grandes quadros históricos do PT são pessoas da SEBS. E aí, esse ano, a gente teve um encontro nacional de fé e política aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em que essas pessoas, hoje já mais maduras, lá na faixa dos seus 70, 80 anos, sentaram conosco e partilharam essas experiências desses anos todos de movimento de fé e política. E dessa criação desse partido, que às vezes desliza, erra, mas tem que ser resgatado, tem que ser voltado para a base. Tem que deixar de ser partido de massa e, de fato, voltar a ser partido de base, que escuta as bases, que dialoga com as comunidades. E aí também é importante, né, que a comunidade cobre também. Eu vejo, não colocou nenhum cartaz da campanha da fraternidade. E a comunidade, padre, a CNBB está trazendo um tema importante, vamos debater, ué. E teve algumas campanhas que foram muito interessantes, foram campanhas ecumênicas. Não somente a Igreja Católica discutiu, mas outras igrejas cristãs também discutiram. Eu acho que mesmo foi legal, mas só que hoje eu acho que eu sou muito a favor do diálogo transreligioso e interreligioso, porque questões são discutidas aqui pela fraternidade, cabe qualquer religião discutir. E aí me preocupa quando você tem uma bancada de Bíblia, uma bancada religiosa, que só defende pseudos valores. Porque, de fato, eles não seguem esses valores. Muito me incomoda uma reunião de Câmara começar rezando o Pai Nosso e votar contra o povo. Eu acho que a reunião de Câmara ela tem que começar com silêncio. Para que cada parlamentar e cada pessoa da comunidade que está acompanhando ali, ela, no seu silêncio, ela reze para o seu sagrado. Porque o Estado é laico. O povo é cristão, mas não é só cristão. O nosso povo, ele tem múltiplas experiências e tem muita gente que tem até dupla pertença. Quando você privilegia somente um credo religioso, você exclui os demais. Então, eu penso que é importante a gente estar atento para isso. Não cair no conto, até usar um ditado popular, do conto do vigário, né? Mas aí o vigário é pago, né? Não cair no conto do falso religioso, o discurso que vende fácil, da família, Deus, pátria, família. Mas qual Deus? Eu volto no Henrique, porque ele fala o seguinte, olha, esse Deus que o Bolsonaro pregou não é Deus, é a sua autoprojeção de Deus. Uhum. Aí, quando a pessoa ela não tem argumento, ela vem para esses debates, mas não é Deus. Mas qual Deus você está falando? É o Deus da vida, de fato? Ou é esse Deus que você prega de opressão? Que não ama o próximo como a ti mesmo. Então, esse lance de vir para que todos tenham vida, acho que a política é um lugar de promover a vida. A vida em abundância para todos.
mas não com caridade, mas com política pública séria, investindo recurso sério, fiscalizando o legislativo se ele está investindo recurso, se não está perdendo recurso, se está cumprindo os prazos que o sistema tripartite coloca. E não vender ilusão para as pessoas. Essa candidatura que aqui se posta, eu tenho falado com o povo, pode ser que eu perca o voto por isso, mas não contem comigo para financiar a excursão da igreja para a romaria, para a caminhada, mas contem comigo para fazer política pública, para discutir o transporte municipal. Porque tem muita gente que falaram comigo, vou votar no vereador tal aí, porque ele nos concedeu um ônibus para ir para o Santuário da Mãe Rainha. Seu voto está valendo um especial para a Mãe Rainha, que Confins está aqui do lado, dá para ir até a pé? O vereador é muito mais importante do que alguém que dá um transporte. Eu penso que é preciso que o discurso religioso ele passe pela base do que o povo está vivendo. E não que ele seja utilizado para alienar as pessoas, mas para libertá-las da alienação. Com certeza, pessoal. E é vergonhosa essa bancada, essa frente parlamentar, né? Que eu vejo ali falsos profetas, né? Pessoas dizendo, usando a Bíblia para fazer diversas coisas, e não só na política, né? Nos negócios, na vida em si. E aí é complicado. E quando eu falo a Bíblia é a Bíblia, a Torá, é o livro dos Espíritos, por aí vai. Então, são diversas religiões, pessoas usando e querendo se passar por boazinhas, mas no fundo estão querendo alguma coisa em benefício próprio, né? Aqui no Lado Pensando Reto, dando boa noite a todos. Aqui o José Natalício dando parabéns aqui. E aqui, né, uma coisa que eu quero te perguntar, a gente está chegando no nosso final, a Frente Parlamentar, ela teve sua fundação em 2003. E depois ela teve seu registro em 2015, né? E aí, como é que você vê essa questão da Marcha para Jesus que foi criada pelo governo Lula em 2009? Porque foi uma Marcha para Jesus que não teve nenhum um colegiado, que deveria ter colegiados, um colegiado ali com representante de cada religião, e depois ela começou a ser utilizada, inclusive, no governo Bolsonaro para campanha, né? E de lá para cá, desde o governo Temer, começou a utilizar dessa forma, de forma esdrúxula, né? E aonde, quando você fala em Marcha para Jesus, mais uma vez, nada como você só lembra de evangélicos, ali poderia estar todas as pessoas ali nessa Marcha para Jesus. Como é que você vê essa criação da Marcha para Jesus? Você acha que eu, particularmente, eu sou contra, né, da forma que foi criada, e qual a sua opinião em relação a ela, e se ela fomentou ou não, favoreceu essa questão da frente parlamentar? Sim, vou tentar responder em dois momentos. Primeiramente, para mim, depois do que eu percebo a atitude do governo Lula. Muito me preocupa o termo marcha, porque tem muita música, né, que diz o nosso general é Cristo. Soldado cumpre ordem, não questiona, não tem pensamento autônomo, ele pode até pensar, mas ele exerce ordem. E a proposta de Jesus não é para ser soldado dele, não. Ele tem um trecho que ele fala o seguinte: olha, eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu agora vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer o que eu ouvi de meu pai. Nós precisamos muito mais de ser mais amigo de Jesus do que de ser soldado de Jesus. Porque um soldado na guerra, se ele está defendendo o seu país, ele mata. Ainda que ele saiba que do outro lado tem vida, mas ele está cumprindo ordem. Nós não precisamos só cumprir a ordem de Jesus. Precisamos entender qual que é a proposta salvífica de Jesus para a humanidade. Acho que os cristãos se perdem muito quando se coloca em marcha, em combate a quem pensa diferente, a quem crê diferente. E aí a gente tem esse lance da intolerância. E aí é fundamentado biblicamente. Não, eu sou um soldado de Cristo. Não, sou soldado, não. Já cantei muito isso quando eu participei de movimento carismático. Hoje eu não canto isso, não. Meu general é Cristo? Não, não é meu general, não. Eu quero que Cristo seja meu amigo, seja meu parceiro na transformação da vida das pessoas, para melhor. Agora, pensando no reconhecimento, né, que o governo fez da marcha, nós estamos num governo de conciliação de classe. Sempre foi um governo de conciliação de classe. Senão ele não teria chegado ao poder.
Porque ainda a nossa população não está preparada para um governo 100% de esquerda. Eles confundem tudo. Ser de esquerda, ter um posicionamento à esquerda, do lado da classe trabalhadora, com comunismo. Quando eles nem sabem o que é comunismo. Muita gente fala assim, eu não vou votar nisso não, porque eu tenho medo da gente virar comunista. Gente, o que é comunismo? Esse povo sabe o que é comunismo? Eles sabem como é que as primeiras comunidades cristãs viviam em comunhão, em comunidade, partilhando tudo. Que eu acho que foi a proposta de Cristo para eles, que eles viveram durante muito tempo e bem assim. Agora, é um governo de conciliação de classe e que respeita a Constituição, porque lá no artigo 5º, a gente tem a questão da liberdade de culto e de crença. O que ele faz é regulamentar o que já está acontecendo, que a gente vai chamar dentro da ciência da religião de fenômeno religioso, que eu estudo com os meus alunos em sala de aula. A Marcha para Jesus é um fenômeno religioso contemporâneo que está aí e que é importante que se regulamente. Que você tenha, então, no calendário oficial do Estado, porque é dever do Estado garantir a liberdade de crença. Então, eu sou a favor da Marcha para Jesus acontecer, eu sou a favor das manifestações religiosas, tantos feriados têm religioso, né, acontecer, para garantir a laicidade do Estado, a liberdade de culto, de crença e de não crença. Mas também sou a favor de que as religiões de matriz africana também sejam reconhecidas nas suas manifestações, para que pare de se depredar os templos sagrados do pessoal de matriz africana, pare de endemonizar o sagrado do outro. O Emicida tem uma música muito legal que ele fala o seguinte, olha, o diabo veio no barco dos europeus, entre os meus, todo mundo era Deus. E o nosso processo que nós vivemos hoje ainda, né, pós-colonização, é de endemonização do sagrado do outro. Porque os povos nativos que aqui viviam, os originários indígenas, eles tinham sua relação com o sagrado. Vamos pegar o mito do Anhangá. O Anhangá foi endemonizado pelo colonizador, mas na cultura indígena, o Anhangá era o espírito protetor da natureza. Você pega o dicionário hoje, diabo, e você vai ver lá, Anhangá, diabo velho. Que diabo? Era um espírito protetor da natureza que era contra você caçar um animal que estava amamentando, abater um animal que estava amamentando, e era contra você derrubar a natureza se não fosse para o uso coletivo da comunidade. Isso ia contra os interesses da coroa e dos colonizadores. Então eles vão endemonizar o Anhangá. E aí depois ele vai endemonizar o sagrado afro. Vai falar que tudo é do capeta. Que capeta? Na cultura afro-indígena não tem esse personagem que está na cosmovisão judaica cristã. Então, é preciso respeitar a diversidade religiosa e cultural do nosso povo. E entender, eu convido o pessoal a ler Darcy Ribeiro, o grande Montes Clarence, um antropólogo, que nos apresenta o povo brasileiro. Olha, nós viemos da mistura de povos, de cultura. Então, muita gente que é intolerante, ele está cheio de práticas de matriz africana dentro de casa que ele não sabe. Várias comidas que a gente come também era comida do sagrado africano, e entrou na nossa culinária. Nós somos essa junção. Nós somos essa mistura de crença indígena, de crença afro, de crença cristã católica que nos foi imposta. Porque aqui na América Latina, os astecas, os maias e os incas tinham a religião já mais institucionalizada. Os povos indígenas, não quer dizer que eles não tinham religião, eles não tinham instituição, mas eles tinham sua forma de sagrado, suas crenças, seus ritos e seu mito. E não era só o domingo que era sagrado para eles, não. Todo dia era dia sagrado. Eles eram cheios de rituais sagrados que sacralizavam cada momento vivido pela comunidade. E aí, eu acho importante, né, hoje você ter o 20 de novembro como um feriado nacional. Porque é o dia que marca a luta do nosso povo. Você tem tanto feriado santo de cristão católico. É importante também que o Estado, na sua laicidade, comece a promover essa possibilidade das demais crenças expressarem a sua fé. E aí, quando ele faz esse reconhecimento da Marcha para Jesus, eu penso que em relação ao reconhecimento, é esse fenômeno que está aí. E que tem que ser regulamentado. Agora, como está aí, eu acho que tem que ter lei sobre isso. A Marcha para Jesus não tem que virar palanque político. Tem que ser o momento dos cristãos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, celebrar ali a palavra de Deus, a caminhada para Jesus ali. Eu acho que tinha que ter essa marcha aí, porque, ao meu entender, Jesus não precisa de marcha nenhuma, não.
Ele precisa de promover a libertação social, cultural, política, de vida para todo mundo. Tem que ser usado nesse sentido. Que foi o que ele fez no seu tempo. Ele não colou com os poderosos do seu tempo, ele foi até assassinado por esses. Sim. Ele não colou com os líderes políticos, ele não colou com os líderes religiosos, foram os que o julgaram e o perseguiram. E aí você tem duas bacias nesse processo, né? O Jesus, que eu me encantei, ele tem uma bacia. Ele lava o pé dos seus. E muitas vezes a gente vê as pessoas usando o nome de Jesus, mas usando a outra bacia, que é a bacia do Pôncio Pilatos, ou Herodes, me engano, me fugiu, fiquei na dúvida agora. Aquele que lavou as mãos do sangue desse justo. Quando a gente usa o texto sagrado, o discurso religioso, para se autopromover e para pregar uma falsa moralidade, a gente está lavando a mão do sangue do justo. Quando a gente devia pegar a bacia e lavar os pés daquele que está sendo excluído da sociedade. E é isso aí, é Pôncio Pilatos. Então, pessoal, e hoje a gente recebeu ele, Wesley Santinho, candidato a vereador pelo PT em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi assessor parlamentar, conselheiro tutelar, é professor, graduado em Serviço Social e Ciência e Religião. Como eu disse no início, ele tem muito mais atributos, só que a gente não consegue botar tudo aqui. E a gente falou hoje sobre democracia participativa. Não se inscreveu ainda? Vai lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. E já comece a contribuir para o Wesley com orientações como vai ser o mandato dele. @Wesley Santinho. Wesley, primeiramente quero agradecer a sua presença aqui no domingo desse, né, no Conversa com a PC. É uma honra tê-lo recebido aqui, com bastante sabedoria. Desejamos, né, todo sucesso na sua trajetória, na sua caminhada aí, e como a gente diz para todos, né, sucesso e rumo à vitória. E agora com você, suas considerações finais. Eu queria agradecer, primeiramente, né, a minha família que ficou aqui o Marcos, que foi assessorou aqui, participou um pouco aqui, minha companheira, Maria do Socorro, minha filha Marielle, que ela estava lá cuidando da bebê, nós somos pais recentes novamente, né? Estou com um bebê de 2 meses, a Dandara, tem a Marielle de 2 anos e o Marco de 3, que ficou aí nesse suporte aí pra gente, está ali com as crianças, eles foram dormir aqui, tem aula amanhã cedo, né? Agradecer primeiramente a eles, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a você que está vendo a gente agora, que vai ver a gente depois, e dizer o seguinte, ó, a gente está se colocando aqui à disposição do município de Lagoa Santa, mas estamos colocando bem à disposição para continuar discutindo política pública, a fazer política pública onde quer que a gente esteja. Falaram comigo assim, você está mexendo em política agora? Por quê? Eu falei, não, eu já mexo com política. Quando eu estou em sala de aula, eu estou fazendo política pública de educação. Quando eu atendo um usuário na assistência social, eu estou fazendo política pública de assistência. Eu simplesmente agora estou colocando meu nome a serviço da democracia representativa, mas com o intuito de transformar a democracia representativa em democracia participativa, para que a população de Lagoa Santa assuma a sua participação nos conselhos de direito, nas reuniões da Câmara, nas audiências públicas. Por isso, eu estou colocando meu nome à disposição pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com o número 13.000. E eu peço que no dia 6 de outubro você vote com consciência, com raça e com classe em Wesley Santinho, número 13.000. É isso, pessoal. E faltam 2 semanas apenas. Passa rápido, hein? O negócio voa. E aqui bastante conteúdo, bastante material, né? Então, você ainda, candidato, né? A gente não tem mais, pessoal. Infelizmente, gostaríamos de entrevistar muitas pessoas, mas a gente não tem mais vagas para entrevista. Mas se você ainda quiser, pode encaminhar até 10 vídeos com temas livres para o canal do IEPC e um vídeo que eu estou falando aumento de cotas para PCDs. Inclusive, esse material, Wesley, né, se colocou à disposição aqui para fazer. Então, agradecer você que está assistindo agora, ou vai assistir em outro momento. Lembrando, amanhã a gente vai estar com mais um candidato aqui, que é o Cleitinho Leite. Cleitinho Leite é candidato a vereador pelo PSDB em Arraial do Cabo. Um abraço a todos, um excelente domingo, uma próspera semana, que Deus abençoe a vida de todos. Wesley, mais uma vez, sucesso, saúde, paz e uma vitória. Grande abraço, tudo de bom. Tamo junto. Até mais, gente.